Fala galera, tudo bem? Espero que você esteja bem, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Mestre do Supermercado. Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês como que você vai criar uma metodologia para aumentar suas vendas aí na sua consultoria. Então fica comigo até o final que eu vou revelar o passo a passo sobre como você pode aumentar a boca do seu funil, trabalhar melhor os seus leads e consequentemente aumentar as suas vendas. Então antes da gente seguir para o vídeo, já se inscreve nesse canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações. A gente fala sobre supermercado, sobre estratégias, sobre inteligência artificial e agora a gente vai falar um pouquinho sobre vendas e como que eu faço para aumentar as nossas vendas dentro do nosso produto, na nossa série de produtos, tá? Então vem comigo, bora lá pro vídeo. Pessoal, então a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender que dentro de um processo de consultoria, ou seja lá o que você esteja vendendo, se é um processo de mentoria, de uma assessoria, né? Porque é muito importante você entender qual a diferença: consultoria, mentoria e assessoria, tá? Eu acredito que quando você trabalha com um processo de consultoria, trabalho consultivo, tem muito mais a ver com a consulta. O que é uma consulta? É uma escuta ativa e você vai dar um caminho, um direcionamento. Eu imagino que a consultoria seja mais nesse sentido. Você sabe muito bem o que precisa ser feito, você vai lá, entende, faz um diagnóstico, orienta e passa as instruções. Esse é um processo padrão de uma consultoria. Quando a gente fala de mentoria, a mentoria eu vejo como algo mentor. Então, se você é um mentor, você tem um acompanhamento durante um período dessa pessoa, desse cliente, dessa empresa, enfim. Então, quando você tem uma mentoria, né, você tem aquele processo de atendimentos recorrentes. E aí você vai fazendo atendimentos conforme vai surgindo demandas, necessidades, uma periodicidade, enfim, depende do tipo de negócio. E quando a gente fala de assessoria, a assessoria tem muito mais a ver como você dá um acesso, né? Então você vai dando um direcionamento, mas você vai fazendo junto com o cliente. Então eu acredito que quando você faz algo com o cliente, você está lá no operacional, você vai, ajusta, lança alguma coisa. Então a assessoria seria mais nesse sentido, tá? Então eu trabalho das duas formas. Eu trabalho, na verdade, das três. Então eu tenho clientes que eu só oriento, eu tenho clientes que eu acompanho e oriento, e eu tenho clientes que eu faço mão na massa, a gente vai lá e faz junto. Existe um modelo certo? Não. Existe o que dá para você escalar e o que não dá para você escalar. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Então assim, quando a gente fala de mentorias e consultorias, esse é um trabalho que é muito legal, que você pode escalar de uma maneira diferente através do digital, tá? E para a gente poder escalar isso, é importante que a gente crie um funil. Porque quando a gente vai falar de funil, a gente pode falar tanto de funil de vendas, como funil de produtos. Porque quando a gente fala em abertura de funil, né, aqui, teoricamente, seria o maior volume. Então, dentro do maior volume, quando a gente vai trabalhar uma esteira de produtos, você coloca um produto que tem uma larga escala. O que pode ser isso? Pode ser um curso online, pode ser uma mentoria em grupo, pode ser aulas no Zoom, você pode fazer e-books. Então isso daqui te dá larga escala, boca de funil. Quando a gente está falando de vendas, a gente fala sobre tráfego pago, sobre eventos, sobre alguma coisa que você consiga atingir um grande número de pessoas, tá? Então o que a gente precisa fazer? Sempre que a gente for pensar em funil de vendas e funil de produtos, nós precisamos pensar em um produto que a gente consiga atingir um grande público, tá? Então, se você está pensando em montar a sua mentoria, o ideal é que você crie uma escala de produtos para que você sempre tenha um próximo passo, e o próximo passo, e o próximo passo. Porque senão o cliente compra aquele produto, você entregou aquele produto, acabou, e o que você vai fazer com aquilo? Não tem mais o que entregar. Então, o que eu trabalhei na larga escala, tá? Hoje eu tenho o e-book, a gente tem o curso online e a gente tem eventos também.
tá? Então eu consigo trabalhar a larga escala através desse produto. Porém, esses produtos são produtos simples, são produtos de baixo valor agregado. Normalmente são produtos que você vai colocar para a pessoa te conhecer, tá? Então, se você quer se tornar conhecido, você precisa ter esses produtos de entrada e você precisa começar com produtos de conteúdos gratuitos. Porque qual que é a forma da pessoa te conhecer e te enxergar como uma autoridade? Você precisa criar conteúdos para que essa pessoa comece a entender que realmente você tem conhecimento, você tem conteúdo para passar. Porque, cara, as pessoas normalmente estão muito acostumadas a ver vídeos de 1 minuto. E às vezes ela não sabe qual o nível de profundidade, porque eu posso estar aqui lendo um prompt, entendeu? Agora, se você está no presencial, se você está numa palestra, se você está num Zoom ao vivo com as pessoas conversando, tirando dúvida, elas vão conseguir enxergar o nível de conhecimento, o nível de profundidade que você tem no assunto. Porque quando você é um mentor, um consultor ou um assessor de sucesso, você precisa saber muitos conteúdos. Porque, cara, qual que é a grande diferença de você que tem um grande conhecimento para um IA? Porque, na verdade, eu não preciso ter um consultor lá na minha empresa, eu posso contratar um IA. Qual é a grande diferença? A grande diferença tá na didática, porque um IA, ela não vai ter uma didática para te ensinar. Ela vai jogar um conteúdo prático e você vai lá e se vira. Agora, quando a gente fala de uma mentoria, de uma consultoria, a gente está falando de alguém que já passou por aquilo, entende que aquilo é complexo, mas você consegue transformar em prático e simples. O grande lance dos consultores e a gente que trabalha com educação, porque assim, ó, quando a gente entende que você orienta pessoas, você saiu daquele momento de é mentoria, não sei o que, cara, você está dando aula, você está ensinando aquelas pessoas, aí você vai ter que entender sobre didáticas de ensino. Então, por exemplo, usar formas de associações, então isso é muito legal. Porque às vezes você está ensinando sobre algo complexo, mas aí você traz para uma realidade simples, comparando com algum tipo de coisas no presente, ou às vezes, né, Jesus usava muito isso com parábolas. Então por que ele usava parábolas? Porque ele comparava o que aquelas pessoas sabiam naquela época, ele estava ensinando e ele estava assessorando aquelas pessoas, ele estava mentorando elas. Porque ele dava direcionamento, ele dava indicações, ele dava sugestões e fazia as pessoas pensarem. Essa é a grande diferença de um mentor para um IA. Então, não ache que mentoria está acabando ou que a IA vai substituir. Cara, eu acredito que não. Porque essa dinâmica, esse senso, esse timing, eu acho que somente o ser humano vai conseguir ter isso daí, tá? Então, assim, pense em produtos em larga escala e pense que as pessoas precisam te enxergar como uma autoridade no assunto. Para você construir essa autoridade, a gente precisa galgar alguns caminhos que eu vou passar aqui para vocês daqui a pouco. Mas, basicamente, o que te torna uma autoridade? São perguntas que você precisa se fazer. O que faz você ser uma autoridade naquilo que você está falando? Né? Porque hoje você pode ir lá e falar, meu, sei muito sobre aquele assunto, eu sou uma autoridade. Só que a autoridade não é algo que você se intitula, é o que as pessoas te intitulam. Não é você que vai determinar se você é uma autoridade ou não. É o mercado que vai te determinar se você é uma autoridade ou não. E como que o mercado vai conseguir te enxergar como uma autoridade? É simples. É você gerando conteúdo, mostrando a profundidade que você tem naqueles assuntos. É isso que vai fazer você ser diferente, tá? Não pense que vidinhos de 1 minuto lendo teleprompter vai te tornar uma autoridade. Não é isso. Cara, é o tete a tete, é a profundidade, é passar conteúdo com densidade e com autoridade. Beleza, então a gente vai ter que criar produto de larga escala, principalmente produtos de entrada, para que isso daqui atraia bastante gente. Quando a gente fala de produtos de conteúdos gratuitos, né, você pode trabalhar. Aí aqui que é um ponto, cara, que eu acho que é o grande X da questão. Porque você precisa estar onde as pessoas estão, né? Para você ganhar escala, é dessa forma. Porque imagina só, por que você vai precisar fazer tráfego pago, fazer outdoor, fazer rádio, fazer televisão? Porque você tem que estar onde seus clientes estão. Então, quando você vai pensar em criar produtos em larga escala, você precisa entender qual que é o seu ICP, né?
que é o público-alvo. Gravando. Então, importante ser o público-alvo, tá? Por que o público-alvo ele é tão importante? Porque quando você for fazer um produto ou quando você quiser atingir as pessoas, você vai pensar onde esse meu público-alvo está, como esse meu público-alvo se comunica, e aí sim você vai entender como criar produtos que vendam para essa galera. Então não adianta você achar que o seu produto é interessante, mas se o seu público-alvo não acha que esse produto é interessante, ele não vai surtir efeito. Então aqui, né, na larga escala, é importante você entender, cara, qual é o meu público-alvo, vou criar produtos para que atraiam essas pessoas, e aí entra a questão do comercial. Porque todas as vezes que você pensar em divulgar algo no seu Instagram, no YouTube, ou seja lá onde você busca atingir essas pessoas que são seus públicos-alvos, então você vai começar a falar esse tipo de comunicação. Que nem eu trabalho com supermercados. Então, quando eu vou falar de supermercados, eu preciso comunicar a mesma linguagem do dono de supermercado. Então, hoje em dia, qual é a linguagem do dono de supermercado? É a linguagem mais simples, que você vai falar sobre layout, sobre margem, sobre venda, você vai falar sobre ruptura. Então, são termos, né? E são termos que seriam os termos semânticos daquele público-alvo que eu atinjo. Então, não é só você entender perfil, gênero, masculino, feminino, idade, é você também entender a semântica daquele público. Não adianta eu tentar falar sobre algo, né? Por exemplo, vou falar para dentistas. Então, dentistas têm os termos técnicos de dentistas. Então, isso mostra que você tem uma conexão com aquele público. Então, você entende sobre os termos técnicos que os dentistas utilizam no dia a dia. É falar a linguagem do dia a dia. Entendeu? Não adianta eu chegar lá e falar, ei, mano, beleza, tudo bem? Só que, cara, se eu estou falando com gírias, né, para uma pessoa que é um advogado, por exemplo, pessoas que são mais sérias, que usam termos mais técnicos, mais formais, você não vai conseguir criar essa conexão. Então aqui no público-alvo, quando você define ele, você define a forma que você vai se apresentar, a linguagem desse público, para você criar conexão com o público. Porque aí sim a gente vai começar a divulgar essas ações ou esses produtos para esses caras, que são de larga escala, que são produtos de preço mais baixo, que são atrativos para você atrair esse pessoal, para eles caírem numa forma de conhecimento. Então você vai abrangendo o conhecimento do seu público, e aí você vai tornando-se uma autoridade, porque quando ele lê um e-book meu, ele vai entender que eu entendo um pouco do assunto, que eu tenho profundidade em algumas coisas, e isso vai fazer com que ele enxergue eu como uma autoridade. Ou ele vai lá, assiste um curso meu, ou ele vai ver um vídeo meu no YouTube falando sobre algo que ele achou interessante e fala, pô, esse cara tem conteúdo. Ele às vezes me vê numa palestra e aí ele entende que realmente eu entendo do assunto, eu consigo orientar aquelas pessoas, tirar dúvidas, ou às vezes eu faço uma aula no Zoom, mostra a profundidade do meu conhecimento, porque é isso que vai te tornar uma autoridade, é a percepção do mercado. Então você aumentando a percepção do mercado, você precisa estar nos canais que o seu público está. Então, quais normalmente são os canais? A gente tem os canais, né? YouTube, nós temos o Instagram, nós temos o TikTok, nós temos também o Spotify. Então, por que eu faço vídeos no YouTube, faço podcasts onde a gente posta no YouTube, posta no Spotify, coloco conteúdos no Instagram, coloco os conteúdos, inclusive, no status do WhatsApp, porque eu estou aumentando a percepção do mercado sobre a minha autoridade. Então isso é extremamente importante quando você é mentor, quando você se posiciona num patamar, né, ou em uma... vamos falar, numa posição de treinador ou de orientador, de mentor. Então, é extremamente importante que você se posicione e mostre esse conteúdo e a profundidade do conteúdo. E aí, quando a gente faz isso daqui de forma orgânica, você tem um nível determinado de alcance, porque por mais que você, né, faça muito conteúdo, tenha uma certa constância, você não vai conseguir aumentar a abrangência. E aí que entra a parte do tráfego pago.
Porque daí com o tráfego pago, você consegue expandir esse nível de relacionamento, nível de alcance, e aí através do alcance você vai conseguir ter mais pessoas interessadas. E aí o que acontece? Quando essa pessoa entra para um próximo nível, né, o que é interessante você fazer? É você trabalhar que a gente chama de SDR, que seria um qualificador. Esse cara, ele é um qualificador de leads. Por que esse cara ele é importante e é uma disrupção dentro do comercial, que eu acredito que isso daí tem mudado muito o jogo do nosso negócio? Porque assim, ó, quando você tem um alcance, as pessoas vão ter interesse. Só que lembra que eu falei que você tem um ICP, que é um perfil de cliente ideal? Qual é o perfil de cliente ideal? Lembra que é o ideal. O que é o ideal? O ideal é aquele cara que ele enxerga valor no meu produto, ele é uma pessoa que realmente precisa do meu produto e é uma pessoa que vai ter resultados utilizando o meu produto. Então esse cara me custa muito mais barato, porque quando ele já vem preparado para comprar. Então, normalmente se você pegar um filtro, quais são os principais clientes que eu tenho? Qual é o perfil desse cliente? Tamanho de loja, tamanho de faturamento, quantidade de pessoas, enfim, localização. Então, dependendo do produto, é interessante que você faça a mensuração exata desse perfil de cliente, porque na hora que você for fazer a venda, você vai começar a ter alcance, vai começar a vir muitas pessoas atrás, só que muitas das vezes as pessoas não são qualificadas ou não são ideais para comprar o meu produto. E aí, o que eu crio? Eu crio uma função chamada SDR. Esse SDR ele vai ser o responsável por qualificar esses leads, fazendo perguntas e pesquisas para entender se ele é o meu público ideal. E aí o que ele faz? Ele não vende. Esse que é o grande X da questão. O SDR não está ali para vender. O SDR está ali para qualificar o lead. Você precisa entender, cara, esse lead é o meu perfil ideal? E como que eu avalio isso? Através de perguntas. Quando você tem esse ICP, você já sabe onde ele mora, onde tem a empresa. No meu caso, eu vendo para empresas, então eu preciso saber perfil, localização do negócio, tamanho do negócio, se ele está em expansão, se ele não está, se é um negócio familiar, se não é, se tem mais de uma loja, se não tem, enfim, várias coisas que eu preciso entender sobre o meu perfil. Esse SDR vai ser o filtro. Então ele vai ter lá o filtro. E ele vai fazer perguntas. E aí ele vai ser responsável pelo filtro, pela pesquisa, fazer reunião com o cliente para entender o momento do cliente, para entender se esse cara tem potencial dinheiro para pagar essa sua mentoria também, porque às vezes você perde tempo. Eu já perdi muito tempo fazendo isso. Apresentando meu produto, gerando valor, mostrando, falando, apresentando, e no final das contas o cara não tem dinheiro para pagar. Não tem perfil. E aí você perde tempo, perde dinheiro, porque aqui a gente está falando de tráfego pago, você está perdendo dinheiro, trazendo pessoas que não é qualificado. E aqui o SDR vai fazer exatamente isso. Daí quando o SDR faz a qualificação, ele faz o agendamento. Aí no agendamento, que é onde ele vai mandar para o closer. Então a gente vai ter lá o closer. Esse closer é o vendedor. Porque o vendedor, ele vai ser o responsável pelo fechamento. Só que não adianta você jogar direto esse cara para o closer se você não fez um filtro primeiro, porque você vai perder tempo com o closer. E o closer normalmente é o cara que é extremamente experiente no produto. É importante que o SDR saiba sobre o produto? É extremamente importante, mas ele não está ali para vender. Porque o que acontece? Você vai ter uma geração de valor. Existe uma sequência, né, que é extremamente importante dentro do processo de vendas, que é a geração de valor e geração de autoridade. Quando a gente fala sobre mentorias e consultorias,
você precisa entender que não é tão simples. O cliente não olha e já tem a percepção do valor e compra. Não é que nem um mercado. Você não está vendendo um Omo, sabão em pó. Você está vendendo algo que é uma autoridade. Então essa autoridade é percepção. E como que ele tem essa percepção? Através de todo esse funil que esse cara tem que passar. Então não adianta você tentar cortar caminhos, que isso daí vai te prejudicar. Então hoje a gente faz isso. A gente pega o SDR, qualifica o lead, ele manda para o closer faz a reunião de agendamento, análise, vendas e fechamento, e aí a gente conclui esse processo. Só que, para eu conseguir ter esse processo de escala e processo de qualificação do lead, a gente precisa ter um negócio que a gente chama CRM. Então não adianta você tentar montar uma estrutura dessa daqui se você não tem um CRM. Porque lá pelo CRM é onde a gente vai registrar esses leads. Porque imagina só, esse lead caiu lá para você. Então, você tem lá o tráfego pago. Aí você vai ter a sua página de vendas. Aí dessa página de vendas, ele vai cair para um CRM. Porque quando ele cai nesse CRM, o que acontece? Lá no CRM você vai gravar o lead. Gravei o lead. Quando eu gravei esse lead, eu vou ter que ter um processo de tratamento do lead. Que daí dentro do processo de tratamento do lead, ele vai cair lá para o SDR. E aí todo esse processo de controle, de SDR, de agendamentos e reuniões, você precisa ter essa análise aqui. Para saber quantos leads caíram por mês. Quantos leads foram atendidos pelo SDR? Desses leads, quantos passaram pelo fechamento? Desses que passaram pelo fechamento, quantos que fecharam? E desses que não fecharam, quais foram os argumentos que eles utilizaram para não fechar? Será que existe dentro do meu funil de vendas algum produto que encaixa no momento desse cliente? Porque lembra, quando a gente está falando sobre investimento, tudo isso daqui, se você gerou todo esse valor, passou pela esteira e esse cara não comprou ainda, isso é um problema, porque foi dinheiro gasto à toa. Então a gente pode, nessa qualificação aqui, o SDR pode entender, cara, esse lead, o momento dele não é a mentoria. Mas às vezes eu tenho um curso online que resolve o problema dele. Às vezes eu tenho um e-book que pode ser a solução. Às vezes eu tenho uma ferramenta que pode me solucionar esse problema desse lead. Então, o SDR ele vai fazer toda essa qualificação. Porque daí aqui ele já vai direcionar para o closer para saber o que vai ser o ideal para esse perfil de cliente. Então, dentro do processo de vendas, para você conseguir ter vamos falar assim, uma receita previsível, né, que a gente chama. Existe até um livro que eu recomendo que vocês leiam, Receita Previsível do Aaron Ross, tá? E ele fala sobre exatamente esse trabalho aqui, que muitas das empresas, quando você normalmente trabalha com B2B, que é você trabalhar atendendo empresas, né? A gente era acostumado a ter vendedores rodando na rua, montando agendamento, fazendo qualificação. Era o mesmo cara fazendo tudo. Você não tinha esse processo do SDR qualificando o lead, trabalhando o perfil do cliente. Porque daí esse cara que é o vendedor, que a gente chama de closer, é o cara mais caro. Então esse cara mais caro, ele não pode ficar trabalhando com vários leads desqualificados. Você acaba perdendo dinheiro porque você está investindo grana nesse cara aqui, e aí por ele ter vários leads desqualificados, ele desmotiva. Então, às vezes seu vendedor está desmotivado, porque não vem oportunidades, ele não consegue converter, então ele tem uma baixa conversão, e isso daí desmotiva o cara. Então, às vezes você tem um time comercial que não performa, muitas das vezes pela falta do processo de vendas. Então, é importante que você tenha essa clareza na hora de você montar a sua mentoria e fazer esse processo de vendas, tá? Então, isso daqui vai te ajudar a ter muito mais
resultado, tá? E aí, galera, uma das coisas que, assim, o mais complicado, né, que a gente tem feito é como que eu gero tanto conteúdo, tanta coisa, para tantos canais, porque, cara, é trampo. Imagina assim, ó, você tem que fazer vídeo pro YouTube, você tem que fazer shorts, você tem que fazer vídeo pro Instagram, vídeo pro TikTok, vídeo pro status, vídeo não sei o que, áudio pro Spotify. Cara, você fica doido. E aí que eu quero te apresentar uma ferramenta que a gente vai começar a utilizar ela. Eu estou pesquisando sobre, achei muito interessante, eu acredito que vai ajudar a gente a melhorar esse processo de postagem. Porque, tipo assim, ó, hoje a gente tem vários vídeos longos dentro do YouTube. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que na geração de conteúdo, criação de autoridade, é importante que você tenha esses vídeos longos. Porque as pessoas vão conseguir entender se você tem profundidade nos vídeos longos. Você precisa ter os vídeos de 1 minuto do Instagram? Precisa. Porque ele te dá alcance, ele vai te dar a porta de entrada para você ser mais conhecido e essa pessoa querer saber um pouco mais sobre você. E aí quando ela vai começar a ver sobre algo que você está fazendo, ela vai lá para o YouTube. Então aqui no YouTube é importante que você crie pelo menos uma vez na semana vídeos de 30 a 60 minutos. Por quê? Porque aqui, através desse vídeo de 30 a 60 minutos, pode ser live, pode ser podcast, pode ser aula, que nem eu estou fazendo aqui, pode ser um conteúdo que você queira passar sobre algo técnico que você aplica dentro do seu negócio. Aí você vai ter lá um vídeo no YouTube. Desse vídeo no YouTube, existe uma ferramenta chamada Copy AI. Essa Copy AI, ela serve para criar cortes dos vídeos longos. Então ela vai te gerar cortes para os shorts do YouTube, que daí você vai colocar shorts de 40 pode ser até de 20, né? De 20 a 40 segundos. Você vai pôr lá no YouTube. Aí ele vai te gerar cortes para você colocar no Instagram, no TikTok. Vai servir para você colocar no status do WhatsApp. E ele mesmo também já gera áudios para o Spotify. E aí, olha que louco. Você pode pegar essa IA para fazer tudo isso aqui para você. Claro, tem um custo, você tem que pagar lá. Enfim, aí se eu não me engano, acho que tá $20. Tem que olhar lá certinho o dia de hoje, quanto que tá, eu não tenho exatamente o valor. Mas aí você vai ter que ter o Chat GPT também. Por que o Chat GPT ele é importante? Porque através desse áudio que você gerou, desse vídeo de 40 minutos, 60 minutos que você tem no YouTube, você vai pegar esse áudio e vai fazer a transcrição. Porque através dessa transcrição você vai poder gerar artigos para o blog. Por que é importante ter artigos para o blog? Porque quando as pessoas vão te pesquisar na internet, existem 2 mecanismos de pesquisa. Na verdade, agora são 3, né? Que o pessoal até fala. Porque assim, um dos mecanismos de pesquisa é o Google. Outro mecanismo de pesquisa é o YouTube. E outro mecanismo de pesquisa agora que o pessoal usa muito é o TikTok. Ou seja, se você não está no Google, porque qual que é a forma mais interessante de você estar na internet? Através de um site. Porque o site, você vai poder ranquear no YouTube, no Google, perdão. E aí, se a pessoa pesquisar lá, mentoria para supermercados, aí vai ter que ter meu site lá, aparecendo na lista. Só que se ele não aparece na lista, é porque pode ser que ele não está ranqueado. E o que vai fazer ele ranquear dentro do Google? Os artigos. Porque quanto mais artigo eu colocar lá dentro do meu site como blog, mais informações ele vai ter sobre como que eu penso, sobre as coisas que eu falo, sobre tudo aquilo que eu ofereço para os meus clientes. Então ele vai começar a aparecer ranqueado e sugestão
para pessoas que estão pesquisando sobre organização de supermercado, sobre melhoria de resultados de supermercado, enfim. Ele vai ranquear eu lá, tá? Então é importante que a gente faça isso. Então, através da transcrição que a gente vai pegar, né, do vídeo, do áudio que a gente extraiu do vídeo, a gente vai fazer a transcrição, vai gerar blog. A gente pode também pegar essa transcrição e gerar e-books. Porque daí você pode aumentar a boca do funil trabalhando a divulgação de e-books também. E a gente pode pegar essa mesma transcrição e criar artigos para o LinkedIn. Deve ser assim. O LinkedIn. Enfim. Então, olha que interessante. De um vídeo que a gente vai fazer por semana, você vai criar vários conteúdos para que você se torne uma máquina de autoridade. Então, não é só sobre você postar, enfim. Você precisa criar um mecanismo e desse mecanismo fazer com que ele se retroalimente através do seu funil de vendas, porque daí desse funil de vendas você vai começar a ter alcance, aí depois você vai ter a geração de valor e autoridade, e através dessa autoridade você vai ter vendas. Não é só um processo de você querer fazer curso online e sair vendendo, não é sobre isso, é sobre você criar uma esteira de produtos e ter uma lógica de mecanismos de vendas, não é você simplesmente sair vendendo. Então assim, hoje é totalmente possível você criar essa autoridade com a ajuda da IA, só que o que a IA não consegue fazer? Vir aqui no meu lugar e fazer esse vídeo. Isso ela não consegue fazer, ou às vezes ela não consegue ir lá fazer uma palestra por mim. A IA ainda não consegue fazer isso. Mas você pode gerar estrategicamente conteúdos para você poder ter uma conversão muito maior. Então, esse é o principal mecanismo para você criar uma linha de vendas com geração de autoridade, geração de valor para aumentar a conversão. Então, se você gostou desse conteúdo e acha que esse conteúdo fez sentido e vai fazer sentido para outras pessoas, cara, já compartilha isso aí para um monte de gente, porque assim, isso daqui é algo novo, diferenciado. Poucas pessoas estão falando sobre isso, sobre como você pode gerar vídeos de autoridade de uma forma muito simples, né? Lógico, vai ter trabalho, cara, mas é um vídeo por semana. Coloque energia e foco nesse um vídeo por semana, que eu tenho certeza que as suas vendas vão alavancar muito mais. Então, se você achou que fez sentido, se inscreve aí no canal, coloca aqui no comentário o que você achou, compartilha com aquelas pessoas que precisam ver esse vídeo para aumentar resultados e te espero no próximo vídeo. Valeu!